Bom, gente, vamos recomeçar então. Bem-vindo todos, né? A gente teve esse pequeno probleminha, mas já foi nada perto do que a gente está enfrentando aí de verdade nesse momento aí de coronavírus e com essas dificuldades todas aí, inclusive um pouco do que a gente vai conversar aqui no nosso bate-papo agora. A gente começou essa iniciativa no segundo semestre do ano passado, meio por acaso, para conversar sobre o projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. E a partir dali a gente já fez outros 6, né? Chegando hoje aqui ao nosso bate-papo, trazendo agora sobre essas questões também aí relacionadas ao coronavírus. Então a gente está fazendo hoje justamente essa questão do direito ambiental, prevenção e coronavírus, e nós temos mais 3 agendados. Nós vamos fazer a divulgação, a publicação e com o link correto, fiquem tranquilos. Mas nós vamos ter no dia 26 da semana que vem, quinta-feira, um bate-papo falando sobre a questão da infraestrutura, como é que está se sentindo esse momento na infraestrutura. A Rose Hoffman, que muitos conhecem do PPI, vai estar conosco. A Gleice vai conversar sobre a questão aí da geração de energia. Georges vai estar conosco falando um pouco da sua experiência na advocacia, assim como o Ulisses Penacchio. A gente está montando aí um time para conversar sobre esses assuntos. Além disso, a gente tem um marcado daí para quinta-feira, para terça-feira da outra semana, dia 31 de março, sobre mineração. O Ricardo Carneiro está montando o time que vai falar conosco. O Pedro Campani vai estar com a gente também. E na quinta-feira, dia 2 de abril, nós vamos ter sobre a questão do direito imobiliário e tudo que tem acontecido aí em relação também a esse momento que nós estamos vivendo com dificuldade do coronavírus. Amanhã nós estamos postando no YouTube o vídeo. A gente apanhou um pouquinho aí para entender como fazer a gravação correta e baixar isso para o YouTube, mas amanhã nós estamos publicando o último bate-papo que a gente teve, que até conversei com a Fernanda Damasceno, que foi uma das expositoras. Parece que foi quase uma prévia do que iria acontecer, que a gente falou do direito dos desastres, né? Como agir em situações inusitadas. Quem assistiu viu como a gente tratou de algumas questões e parece que a gente estava prevendo aí alguma coisa que ainda viria a acontecer. E hoje, então, a gente está com o nosso bate-papo sobre essa questão agora toda do coronavírus e como é que isso vai ser lidado, ou como é que... tudo ainda é muito incerto, né? Eu acho que nunca o princípio da precaução foi tão falado em alguma outra área. Então, hoje eu queria agradecer muito ao Talden Farias, a Patrícia Moraes, a Maria Cristina Contígio, ao Rodrigo Moraes e a Luciana Viana Pereira, que junto comigo vão fazer essas exposições. A gente tem sempre tido uma receptividade muito boa daquelas pessoas que a gente convida para trazer as exposições. E só lembrando, gente, por ser na internet, que ainda nunca participou, a gente tem que ter uma agilidade maior, por isso aos expositores é dado 10 minutos para fazer essa exposição inicial. E a gente pede, eu sei que geralmente o pessoal da área jurídica gosta de falar mais, a gente pede que isso seja respeitado, e o nosso querido Dr. Albenir Cherubini, que é co-organizador aqui dos eventos, vai hoje fazer essa intermediação e a gestão, para que a gente possa, ao final, também ter tempo para a gente poder ter debates. Então, hoje vamos falar dessa questão do coronavírus bem especificamente, depois vamos ter sobre infraestrutura, vamos ter sobre mineração e sobre direito imobiliário. Não percam. Albenir, a palavra com você. E vejo que o nosso querido Talden já está presente aí para, na sequência, nos brindar já com a sua fala. Lembrando que o Albenir disse que quem não estiver falando, eu vou cuidando aqui também, mas é bom deixar o microfone fechado. Nós já estamos agora com 60 pessoas, senão a gente acaba tendo alguns problemas. Valeu! Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso 7º bate-papo virtual, que hoje vai tratar justamente do tema do direito ambiental, da prevenção e as questões relativas ao coronavírus com o direito ambiental. A gente sabe que estamos todos numa situação atípica. Nas últimas décadas não se viu nada igual. É algo novo, com grande influência também da parte da mídia, das redes sociais. Então, muitas pessoas buscando informações. Por óbvio, como existem consequências jurídicas, o direito não fica alheio e também, muito menos, o direito ambiental. Então, estamos aqui hoje para debater justamente alguns pontos, alguns reflexos que a gente pode já falar acerca
dessa pandemia do coronavírus em questões ambientais. Eu convido, então, agora para fazer a primeira apresentação o professor Taldin Farias. Então, eu já passo de imediato a palavra. E, professor Taldin, já tá ok? Ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Me ouvindo bem? Sim, a palavra com o senhor aí, é uma honra contar com a sua exposição. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer aí o convite, né, do Albenir, né, e do Marcos Sais, dois colegas fundadores da UBA, dois amigos. Queria cumprimentar a todos aqui presentes para poder tecer algumas palavras sobre o coronavírus. Na verdade, quando eu recebi esse convite, eu confesso que até achei irônico, né, porque todo mundo só fala do coronavírus. Eu estou tentando pensar em outra coisa, ler alguma coisa, trabalhar, enfim, né? Mas o fato é o seguinte, é que os fatos se impõem perante o direito. O direito ele tem uma série de limitações. E nesse caso, evidentemente, o coronavírus ele traz uma série de restrições eu diria, de restrições e de lições ao direito ambiental e ao direito urbanístico, que são duas coisas que eu queria pontuar. Claro que existe também uma discussão seguinte, não, o coronavírus surgiu de um desequilíbrio ambiental, né, da relação, né, tem essa história, a própria relação do ser humano com os animais, né, que é muito bem tratada naquele livro do J.D. Diamond, né, Armas, Germes e Aço. Mas, de toda forma, ainda é cedo para se falar sobre isso, né? E, especificamente do ponto de vista do direito, eu queria discutir o seguinte, de maneira bem pontual, né, como tem que ser aqui, indo para a área do direito urbanístico, pedindo licença ao Dr. George, né, que é especialista. O nosso país é uma tragédia em matéria de saneamento básico. E isso vai ter uma relação direta com a disseminação do coronavírus. Não só pela questão do saneamento básico, como a própria questão do transporte coletivo. Por exemplo, em algumas cidades onde houve restrição do número de ônibus, a coisa foi pior. Porque se o ônibus, na hora de pico, já era lotado, então ficou muito mais lotado ainda. Certo? Então, a questão urbanística do transporte coletivo, a questão do saneamento, certo? Que não só o saneamento de maneira ampla, né? A drenagem, a questão da água tratada, do esgoto, do acesso à água, né? Então, isso aí é um fator de disseminação muito grande do coronavírus, porque não adianta você se tratar se a sua empregada, o seu assessor, a sua secretária vai conviver com a realidade onde a exposição é quase que inevitável, certo? Então, primeiro ponto aí que tem uma relação direta com essa, principalmente a questão sanitária, né? A outra questão que eu queria destacar aqui, que foi muito bem tratada pelo Pedro Campani, né? Que é exatamente essa questão dos prazos. A gente sabe que houve uma suspensão dos prazos. Ontem mesmo o próprio IBAMA publicou um ato retroativo à segunda-feira, né? Vários órgãos fizeram medidas semelhantes. E o fato é o seguinte, em uma situação de força maior, não há, eu não vou dizer que não há, mas há uma grande possibilidade de não se cumprir as condicionantes dos licenciamentos ambientais, dos termos de compromisso ambiental, dos termos de ajustamento de conduta celebrados junto ao Ministério Público, certo? Então, algumas condicionantes, nesse momento, não terão como ser cumpridas, condicionantes de LI, condicionantes de LO, obrigação de fazer, obrigação de pagar, obrigação de ter pessoal. Então, isso tem de ser rediscutido. A recomendação... Oi? A recomendação é exatamente
comunicar aos órgãos ambientais. Os órgãos ambientais e o Ministério Público, eles têm disponibilizado e-mails, certo? Ainda que seja no e-mail geral do órgão, ainda que não seja um e-mail específico criado para essa crise do coronavírus, a obrigação de informar o órgão ambiental, até para o advogado e a própria parte poderem se resguardar, isso aí é inquestionável, certo? Isso aí é inquestionável. Outra coisa, a gente sempre leu naquele terceiro item, né, terceiro inciso, acho que é o artigo 19 da resolução 237 do CONAMA, né, que faz referência à questão de calamidade pública, né, de situações de generalizada, né? Então, na verdade, obviamente, isso nem precisa estar na resolução do CONAMA, né? Quem é o CONAMA no jogo do bicho? O fato é o seguinte, é que nessas situações, o poder público tem sim o poder de suspender a vigência de licenças ambientais, de licenças urbanísticas, de funcionamento de shoppings, de aeroportos, de locais onde a contaminação é mais provável. Então, o poder público, nessa situação, ele tem, eu não diria nem a faculdade, eu diria que ele tem até a obrigação de suspender a validade desses atos administrativos, ambientais e urbanísticos. Na verdade, isso se aplica a qualquer área do direito, a qualquer ato administrativo autorizativo. É porque nós, da área de direito ambiental, muitas vezes nós somos arrogantes e achamos que o direito ambiental é o centro do universo jurídico, né? E não há amparo em nenhuma teoria constitucional em relação a isso. Todos esses institutos, força maior, não são institutos novos do direito, se aplicam ao direito ambiental, ao direito urbanístico, à questão de vigilância sanitária, enfim. Então, é um momento absolutamente excepcional. O país não está preparado. Então, todas as cautelas devem ser tomadas da forma mais efetiva possível. E, obviamente, o advogado, o empreendedor, ele tem de tentar se resguardar e comunicar. A obrigação nesse momento é isso. Comunicar ao Ministério Público, comunicar o órgão ambiental de que ele não vai cumprir ou que ele não vai cumprir, não sabe quando vai cumprir. Porque não há viabilidade, não há estrutura econômica, não há pessoal, enfim. Então, na verdade, o que eu queria chamar a atenção em relação às obrigações assumidas em termos de ajustamento de conduta, termos de compromisso, condicionantes de licenciamento ambiental, é exatamente essa questão da comunicação, do dever de comunicação. E de resto, certamente a gente vai sofrer, porque não é só o que está sendo instalado, o que está sendo operado. Quem acompanha licenciamentos ambientais ou desembargos, a tendência é haver uma demora, certo? A tendência é haver uma demora. A nossa possibilidade de pressionar os órgãos ambientais, o próprio Ministério Público, é menor, porque imagina, mandar um e-mail, quando a gente tem ainda intimidade de ligar para o promotor, né, para alguém do órgão ambiental, tudo bem. Mas o contato direto, lamentavelmente, a gente com certeza vai perder nos prazos e, além do mais, a questão dos honorários. Porque tem muita gente já, em matéria de advocacia ambiental, adiantando que não vai arcar com as obrigações, não porque esteja em dificuldade financeira, mas que já está vislumbrando o caos financeiro. Então, a pessoa está se adiantando, está deixando de praticar o ato sagrado de pagar o seu advogado, né? Bom, eu, de maneira bem objetiva, eram essas as considerações que eu queria falar. Fico à disposição, né, para o debate. Devolvo a palavra aí ao Albeni, ao Marcos Sais, e estou aqui acompanhando o debate. Bom, obrigado pelas suas considerações preliminares. Enquanto o professor Talden falava, eu postei ali a MP da pandemia do coronavírus, mais referência a um decreto
e também ao vídeo do Pedro Campani, que foi fantástico esse vídeo aí do programa Luz e Direito Ambiental. Eu agora, de imediato, eu vou passar a palavra para a doutora Patrícia Lima Moraes, que é uma conhecedora do direito trabalhista, porque toda essa questão da pandemia também vai influenciar e impactar significativamente o ambiente de trabalho. Então, ela vai falar para nós agora um pouquinho acerca dos reflexos dessa pandemia, desse estado que a gente está vivenciando aí nas relações trabalhistas, no meio ambiente trabalhista. Já está ok, Patrícia? Oi, boa noite a todos os colegas aqui presentes. Eu não sei se estão escutando, conseguem escutar a minha voz? Tá ok? Sim. Sim? Tá. Então, me apresentando para vocês, eu sou advogada trabalhista, eu atuo muito nas empresas, né? Faço prevenção de ações, prevenção de passivo, e também eu estou tentando me atualizar ao tempo que eu estou trabalhando, estou tentando orientar clientes, também tentando acompanhar essa evolução que está acontecendo sobre a pandemia, né? E o que acontece? O meio ambiente de trabalho está me chamando a atenção. Agora de tarde eu via o pronunciamento lá do governo sobre a questão trabalhista, e me chamou a atenção o fato de que não vão considerar acidente de trabalho uma contaminação na empresa. E aí eu fiquei me questionando, até mandei uma mensagem para um procurador do trabalho sobre isso, ele ainda não me respondeu, assim, que a gente está tentando, né, buscar assim, subsídios. E aí agora de tarde, o meu marido foi abastecer o carro e comentou que o rapaz do combustível estava passando etanol nas mãos porque a empresa não estava dando álcool em gel, né? O mínimo, que eles estão trabalhando com dinheiro, com pessoas, enfim. Então, eu acho que nesse ponto está faltando, de repente, o Ministério da Economia se manifestar e dizer, olha, ao ponto que não será considerado um acidente de trabalho, mas as empresas elas devem considerar um meio ambiente adequado, assim, se não for dispensar o trabalhador. Outro fato aconteceu, eu tenho recebido mensagens de reclamantes, assim, também, que, olha, eu trabalho com saúde bucal e não tem mais máscaras para eu trabalhar e eu não fui dispensado, então eu trabalho limpando a boca das pessoas e eu não sei se eu vou no trabalho, se eu deixo de ir. Então, eu acho que essa situação essa questão do meio ambiente tá um pouco, acho que está prejudicando um pouco o trabalhador, e a longo prazo, trabalhadores que se contaminam nesse ambiente de trabalho pode vir depois vão buscar na justiça, né, reconhecimento. Então, eu trago para vocês um exemplo de uma empresa que eu presto serviço, uma empresa chinesa, e para mim está sendo um exemplo de prevenção e modelo de meio ambiente de trabalho para todos os colegas. Enfim, eles têm um protocolo, claro, eles trouxeram da China o protocolo que eles usam nas empresas chinesas, e quando teve lá que a OMS declarou, né, a pandemia, chamaram todos os funcionários e o que puderam colocar em home office colocaram. Até a consulta foi para eu olhar um termo de responsabilidade dos funcionários, né? Eles queriam que os funcionários se responsabilizassem não só em comunicar à empresa se eles estavam se sentindo mal, se eles estavam se sentindo com tosse ou coriza, alguma coisa nesse sentido, obrigando eles a comunicar à empresa imediatamente. Tinha o protocolo na entrada do trabalho, eles se obrigarem a medir a temperatura na entrada, na saída, talvez no meio da tarde, quando entendesse necessário, a empresa poderia medir a temperatura deles. Isso para proteger não só o funcionário, e proteger também os outros, né? Então, eu achei muito interessante, e um modelo de e aí o que pegou aí? Que os funcionários que eles liberaram em home office,
os funcionários que não liberaram o home office queriam que nesse termo constasse que aos finais de semana eles não pudessem, que eles se comprometessem em não estar na rua e não frequentar lugares com pessoas, que eles se comprometessem a isso no termo de responsabilidade. Aí eu expliquei, olha, isso a gente não pode fazer, a gente pode recomendá-los, né, que não façam. Na China isso é possível, mas aqui a gente não tem essa possibilidade, né, de fazer essa obrigação, que eles se sintam obrigados, né? E aí a situação, eu coloquei isso da empresa chinesa versus empresa brasileira, e todos trabalham de máscara cirúrgica, eles fornecem máscara cirúrgica. Até eu precisei ir a São Paulo e eles perguntaram, olha, tu tem máscara, tu tem EPIs? E eu disse, olha, eu tenho álcool em gel. Daí eles me mandam, e eu tenho a máscara cirúrgica. E eles, não, a máscara cirúrgica a gente entrega aqui, mas para viajar tem que usar a N95 ou PF2, e me enviaram por correio a máscara, para eu poder viajar, para não ter perigo de eu me contaminar e chegar lá na empresa e contaminar os colegas, né? E essa questão da febre, e eu medi febre e tudo, 37,2, olha, por um TRIS, que se dá 37,3, já não entra na empresa, já não trabalha, já vai para casa, já fica de quarentena, né? Então, eu trago aqui a reflexão para os colegas. Eu não tenho muito a acrescentar, assim, quanto à questão legal. A gente já viu a questão legal do ambiente de trabalho, porque a gente não tem nada regulamentado, mas eu trouxe essas reflexões que irão trazer muitas implicações, essa questão da falta de preocupação. A gente tem aquela doméstica também que faleceu no Rio de Janeiro. Ela foi infectada pela patroa, né? Ela apanhou coronavírus e não dispensou a empregada acabou se contaminando e ela era grupo de risco e acabou falecendo. Então, eu acho que eu trago para os colegas essa reflexão e sigamos aí construindo, né, como que se diz, Maurício? Tem que ver, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Então, eu deixo aí para vocês essa minha análise, essa minha convivência aí com o meio ambiente de trabalho e coronavírus, tá? Obrigada aí pelos colegas que participaram. E como que eu faço aqui? Bom, muito bom, obrigado. Explica aí, porque pode ter perguntas. Nesse momento, em medidas de isolamento, a gente tem a possibilidade hoje, graças à tecnologia, de trabalho remoto, né? Uns chamam de teletrabalho, outros de home office. Infelizmente, nem todos têm essa oportunidade, né? E agora, eu vou chamar o nosso anfitrião aí, o Marcos Salles, para falar o seguinte. Marcos, como quem está licenciando, operando, deve passar por esse período e como você projeta essa retomada assim que as coisas normalizarem e tenhamos o fim dessas medidas de isolamento? Sais. Oi, Marcos Sais. Oi, agora com o microfone aberto. Vamos lá, gente. Com o link já funcionando, mais tranquilo. Agora, eu acho que responder essas perguntas é um desafio que hoje quem fizer ou está chutando ou está sendo irresponsável, né? Mas me parece que é importante a gente refletir sobre isso. Acho que tanto as questões que a Patrícia falou, quanto que o Clauden trouxe, e certamente que os demais vão trazer, Rodrigo, Maria Cristina, que ainda vão falar também, é uma situação que a gente ainda nunca vivenciou. E quando for falado qualquer coisa nesse sentido, a gente deve levar em consideração que, além de nunca ter vivenciado uma situação, essa geração nunca ter vivenciado qualquer coisa sequer parecida, e tenho certeza que na fala da Luciana, quando ela falar da sociedade de risco e como é que essa questão toda
também vai tocar nisso, pelo artigo que ela publicou. É a primeira vez que a humanidade passa por uma situação dessa, tendo o acesso à internet, tendo o conhecimento na palma da mão através do smartphone. E conhecimento entre aspas, né? Porque é impressionante. Aí divulga que aquele remédio para lúpus, quando for manipulado com algum outro remédio, pode ter a cura. As pessoas vão na farmácia, compram e quem precisa do remédio fica sem. Para mim, o exemplo mais bem acabado dessas coisas foi quando disseram que você tinha que estocar papel higiênico para uma gripe. E os mercados ficaram sem papel higiênico. Acho que o ser humano vem mostrando um total despreparo para passar por essas situações e talvez esse isolamento que o mundo atual quase nos inseriu, que a gente é amigo de todo mundo por isso aqui, mas vê poucas pessoas, transformou o ser humano ainda mais egoísta do que a sua natureza por vezes já é. Então, todo esse momento, eu acho que serve uma reflexão. O Rodrigo vai falar um pouco mais disso, ele brincou que vai filosofar um pouco, mas é algo que tem me chamado muito a atenção. E eu queria pedir ao Beni, se você pudesse colocar também, além do vídeo do Pedro, que fiz menção ontem também, e excelente, o vídeo da Cristiane Jacu também, que fala de peculiaridades, né, dos hospitais de campanha, como é que vai ser, como é que não vai ser, porque a gente não pode imaginar, e acho que Talden falou isso, quem trabalha com direito ambiental acha, por vezes, que o direito ambiental ele é superior a muita coisa. E aqui, quando eu falo quem trabalha, estou falando, inclusive, do Poder Judiciário. A gente conhece visões e opiniões de membros do Judiciário e do Ministério Público que o direito ambiental se sobrepõe a tudo. E, num momento de crise, eu acho que uma das poucas coisas boas que a gente pode ver é que isso não é verdade. Ao contrário. Então, tentar também falar um pouquinho sobre essas questões que eu me propus, e o Beni falou, como reagir sobre isso nesse momento. Alguns princípios, algumas questões dos outros ramos do direito são plenamente aplicáveis ao direito ambiental. Você tem que ler o direito ambiental junto da Constituição, e aqui, nesse prazo curto que a gente tem, mas é o objetivo, que seja um bate-papo também com bastante agilidade, por isso esses 10 minutos apenas. Eu gostaria de falar da onerosidade excessiva. Muito se fala em caso fortuito ou força maior, que seriam os casos, então, inclusive para suspensão dos prazos e para eventualmente não conseguir cumprir algumas condicionantes. Mas também temos que lembrar que nos processos de licenciamento ambiental, quando você faz o diagnóstico, e num vídeo que eu fiz ontem no canal do Direito Ambiental, eu fiz uma correlação entre o licenciamento ambiental, a necessidade de um correto diagnóstico para essa questão que a gente está vivendo hoje do coronavírus. Quando você faz o diagnóstico do meio físico, biótico e socioeconômico e entende quais são os aspectos e os impactos que eles podem causar, você deve maximizar os positivos, impedir, né, evitar aqueles negativos, quando não for possível mitigar e quando não for compensar. E talvez essa seja uma das grandes discussões que a gente tem da compensação ambiental, que por vezes já me parece que é uma onerosidade excessiva. Passei recentemente por um processo de licenciamento em que pediram uma compensação de florestal completamente absurda e ilegal, porque era no bioma Mata Atlântica, se fala de 1 para 1, começaram a pedir 10, 5, 15 para 1. Já participei de uma vez que o órgão queria pedir 50 para 1. E como é que fica a possibilidade e não vou entrar aqui na suspensão, porque quem se interessar pelo assunto já disse que o vídeo do Pedro esclarece muito, mas não é a questão de suspensão ou do cumprimento das condicionantes. É se elas passam, após esse momento de crise nunca antes vivido, a terem uma onerosidade excessiva, se eu não posso, com base nisso, neste momento que se está vivendo, pedir para rever, eventualmente, especialmente essas medidas compensatórias que me foram exigidas no processo de licenciamento ambiental. E aqui tanto faz se eu estou na fase de licença pré da LP para LI, ou da LI para LO, ou se eu estou operando. Também algumas dessas medidas que podem inviabilizar o negócio nesse momento de extrema dificuldade, onde muitos vão ter que se socorrer, inclusive de financiamentos. Eu achei fantástico. Mesmo que a gente não esteja indo a bancos, eu recebi mensagem de todos os gerentes aí, tanto de pessoa física quanto jurídica, colocando à disposição linhas de crédito. Em todos os momentos tem também quem passe a ver uma oportunidade. Vai vir despejo de dinheiro, vai ter uma série de possibilidades de se conseguir trabalhar esse assunto, mas para o licenciamento ambiental, a questão da suspensão agora, sem sombra de dúvidas,
Se você quiser fazer essa comunicação ao órgão ambiental, o IMA de Santa Catarina conseguiu fazer uma coisa que me parece muito óbvia, mas eu não estou vendo em muitos órgãos, que foi criar e-mails, seja para a sede, né, seja para as coordenadorias regionais, para você fazer protocolos que sejam necessários. Mas também, se você nesse momento não conseguir alguma dessas questões, eu vejo com toda a possibilidade de você usar outros institutos de outras áreas do direito, administrativo, civil, notadamente. O Talden falou de urbanístico também, para você poder ter essa discussão. Me parece que é sim um momento de uma reflexão em todos os sentidos e que o direito ambiental não pode perder esse momento de entender essa situação, de entender a fragilidade. A gente discute muito o princípio da precaução no direito ambiental. Semana passada, alguns dos presentes estiveram no evento lá da PGE do Rio, que o nosso colega Rafael Daut organizou. Houve a palestra sobre esse princípio e a forma errada como ele é aplicado no Brasil. Então, talvez também seja o momento de você revisitar isso depois que esse caos passar. Eu vou devolvendo a palavra para usar os 10 minutos, mas ainda como sobrou um, Albeni, eu queria só ressaltar que quando a gente começou o bate-papo virtual, foi por uma questão de tentar entender a internet no mundo jurídico. Nós somos fechados a novas iniciativas e vem se mostrando aí uma iniciativa muito legal. Nós estamos aí com 80 participantes aqui, já passaram mais de 90 pessoas na sala hoje. E eu não imaginei que em 6 meses de bate-papo virtual a gente estaria fazendo um bate-papo sendo a única possibilidade de encontrar os colegas. Essa plataforma ela é muito boa, porque a gente consegue ver e ouvir. Alguns a gente vê a foto, mas também tu acaba vendo a pessoa. Eu não imaginei que tão rapidamente seria a única forma que a gente teria para poder discutir questões ambientais. Já lá no evento, vendo o Talden agora, a gente até brincou lá, porque teve um colega que foi dar palestra, a sua esposa já estava com suspeita de coronavírus, e ainda era uma brincadeira, enquanto a gente estava no lançamento do livro do Daut, e agora nós estamos tudo em casa, sem poder se locomover e torcendo para que isso aí piore. Reforço, porque alguns não estavam no início. Nós vamos ter o próximo nosso bate-papo tratando do setor de infraestrutura, que né, o licenciamento ambiental sempre precisa ocorrer nisso daí, no dia 26, quinta-feira da próxima semana, com o Luiz Serra Neto, que é advogado da área, o Ulisses Penac, a Rose Hoffman do PPI, a Gleise Gulin, que trabalha na área aí também de licenciamento de empreendimentos de geração de energia, o nosso amigo Georges, tem uma grande experiência. E uma palestra que eu quero chamar a atenção, está conosco aqui também a Laurine, que vai falar um pouco isso que eu falei de financiamento também nesse momento, essa questão toda das instituições financeiras. E depois nós vamos ter na próxima semana mineração e setor imobiliário. Albeni, devolvo a palavra, agradeço mais uma vez também a presença de todos aí e a riqueza dos debates. Antes de passar a palavra para a professora Maria Cristina Gontijo, nossa especialista em portos, aí, direito portuário e direito ambiental, eu queria reforçar essa fala do Marcos Sais. Do momento hoje nos obriga a fazer esse bate-papo, esse evento na forma virtual. Mas assim que normalizar as coisas, esse grupo aqui que tem trabalhado, se reunido mesmo da forma virtual, tem publicado, tem divulgado, nós vamos sim trabalhar para fazer um encontro nacional e presencial, né, doutor Marcos Sais? Bom, a Maria Cristina está ok aí? Vou passar agora a palavra para a professora Maria Cristina, que vai falar para nós das questões portuárias e também a questão dos fechamentos de fronteira que estão ocorrendo aí, os impactos que isso pode trazer não só para a economia, mas os impactos jurídicos dessas medidas. Então, professora Maria Cristina, a palavra está contigo. Boa noite a todos e todas. Eu agradeço o convite do Marcos Sais e do Albeni para participar mais uma vez desse bate-papo. Fico muito feliz em poder aprender, porque é um momento de caos, é um momento de crise, talvez um momento único nos últimos, talvez, na história da civilização moderna, em que nós estamos sendo reféns de um vírus. Bom, eu me ative bastante aqui as questões voltadas para a parte marítima e portuária, fico à disposição para alguns questionamentos. Como eu disse, o momento é de muitas mudanças,
Só a IMO já emitiu umas 5 circulares por conta da questão do coronavírus. Toda semana as informações elas vêm acontecendo. E eu só peço licença para falar uma coisa. Eu estou sem fone de ouvido e pode ser que tenha algum barulho externo, porque às vezes está passando carro aqui e eu estou sem fone de ouvido, eu não tenho como abafar esse barulho, tá? Peço até desculpas antecipadas se isso acontecer. Bom, como todos sabem, tanto o trabalhador marítimo quanto o trabalhador portuário, eu vou falar aqui um pouco do meio ambiente o meio ambiente marítimo e portuário são ambientes historicamente insalubres. E os portos, querendo ou não, até pelo fato da gente não, há anos atrás, há algumas décadas, né, algumas centenas de anos, o navio, a embarcação era o único meio de transporte disponível. E boa parte das grandes epidemias mundiais, elas chegaram justamente por navio, né, e pelos portos. Então, porque não existe porto sem navio e não existe navio sem porto. Então, na realidade, com a segunda epidemia de cólera no Brasil, ela entrou pelo Porto de Santos. Então, e, por incrível que pareça, práticas de tentar coibir isso ainda são muito pequenas, têm efeitos muito pequenos dentro do meio ambiente marítimo e portuário. Para quem me acompanha no Insta, eu inclusive postei uma foto ontem, essa foto, de tripulante filipino descendo de navio e os estivadores trabalhando sem nenhum equipamento de segurança em relação a esses tripulantes que descem, podem descer com máscara, mas o vírus ele propaga. Então, tem o aspecto marítimo, portuário e urbanístico. Diferentemente de estar aqui no Maranhão ou de alguns portos offshore, que são mais novos, boa parte dos portos tem uma relação com o município, uma relação com a cidade muito próxima. Só então na minha cidade, que é Santos, nós já temos aí algumas centenas de casos de coronavírus. Boa parte vindo por meio de aeroporto, né? O meio aeroportuário ele está sendo talvez o maior propagador das epidemias da pandemia de coronavírus. Porém, o porto ainda continua sendo um ambiente insalubre e propenso. Hoje também, o presidente do Sindestiva de Santos, não do Setaporte, mas do Sindestiva, 47 anos, faleceu com sintomas não confirmados, mas faleceu, já foi enterrado, com sintomas não confirmados de coronavírus. Isso é muito sério. Eu vou passar rapidamente aqui, Albenir e Sais. Todo mundo está me ouvindo? Me escutam bem? Legal. Bom, eu vou passar rapidamente aqui quais são alguns dos órgãos, algumas das autoridades que tratam do assunto quando a questão é relacionada a transporte marítimo e portos. Tá? Primeiro, relacionado ao transporte marítimo, ao tripulante, ao seafarer, ao marinheiro. Tá? A IMO, que é a Organização Marítima Internacional, ela está em pleno contato com a OMS, no que diz respeito à pandemia de coronavírus, e a partir das informações da OMS, a IMO ela foi aumentando os níveis de segurança, mas esses níveis de segurança, sendo muito sincera, para quem atua no meio, para quem é tripulante, não existe uma forma eficaz de fiscalização. Se o armador, o responsável pelo navio, ele não consegue, ele não fiscaliza, ou se o país emissor da bandeira não fiscaliza, é a mesma coisa que nada. O efeito prático é quase nenhum. Por isso que a minha preocupação, em particular, é muito grande com as tripulações. Tá? Então, tanto a OMS quanto a IMO, também temos a OIT, que trata dos assuntos relacionados ao marítimo, além do país emissor da bandeira. Em relação aos portos, questões importantes relacionadas à parte sanitária, que influenciam no meio ambiente portuário e, consequentemente, no meio ambiente urbanístico. Nós temos o ISPS Code, que é um código internacional de segurança, para quem nunca... ele é aplicado não só a portos, mas a aeroportos. O ISPS Code ele foi criado
logo depois dos atentados terroristas de 11 de setembro, desculpa, nos Estados Unidos, de 2001, e ele é um código internacional de segurança que visa proteger as fronteiras, basicamente isso. Começou com a questão terrorista e hoje com a questão sanitária, o ASPS Code, dependendo da autoridade portuária, eles já estão aumentando o nível de segurança de 1 para 2 ou 3, que é o nível extremo. No Brasil, a boa parte das autoridades portuárias ainda não aumentou o nível de segurança. Por isso que essa é a grande preocupação de quem atua no meio ambiente portuário. E eu não digo só estivadores, mas tem os operadores portuários, tem os amarradores de navios, e fora as pessoas que fazem inspeção. O nível de segurança ele ainda não foi aumentado, o que eu acho uma lástima. Particularmente, penso que é uma lástima, porque o Ministério da Saúde já suspendeu os navios de cruzeiros de atracação aqui, porque não existe um meio de fiscalizar todas as pessoas que estão a bordo do navio, mas o Porto ainda não declarou nível 2 ou 3 de segurança dentro do ASPS Code. O ASPS Code ele não visa só a segurança do porto, mas também a salvaguarda da vida humana. Não só dentro do navio. Penso que isso também se estende para o porto. E, por último, outra coisa também que aí, falando já dos portos novamente, de competência da Anvisa e de competência da Marinha, é a fiscalização dos navios em território. Um dos meios de fiscalização que, ao meu ver, não estão sendo utilizados, que não está sendo utilizado da maneira adequada, é o certificado de livre prática. O CONAPRA, que é a Confederação Nacional da Praticagem, já tinha enviado uma nota na semana passada para a Anvisa, dizendo que a Anvisa, ela estava na realidade, a Anvisa, de fato, não, em relação aos portos, ao meu ver, não está tomando todas as medidas, inclusive obedecendo os níveis de ASPS Code, não declarando, aumentando para nível 2. E a Anvisa, como órgão responsável, como agência responsável pela questão sanitária, ela estava deixando os práticos entrarem nas embarcações sem uma fiscalização adequada, se utilizando do certificado de livre prática. Só para vocês entenderem, toda embarcação que vai atracar no porto, ela precisa do certificado de livre prática. Por quê? Esse certificado é como se fosse um certificado sanitário. Tá? Ele respeita as normas internacionais, o Regulamento Sanitário Internacional. Se você não tem esse certificado, você não entra no porto. Tá? Agora, na prática real, quem entra primeiro na embarcação é o prático. Por quê? Porque o prático ele vai guiar o navio até o porto. Ele é o conhecedor daquela área do porto, ele sabe a profundidade do canal do porto. Muitas vezes quem vai entrar primeiro no navio é o prático. E o funcionário da Anvisa não entra no navio. Então, o que a praticagem estava, inclusive, pedindo, pelo amor de Deus, para a Anvisa é falar, olha, nós não temos como identificar um doente que vem dentro de um navio. A Anvisa precisa tomar uma providência. E, até para finalizar, o Ministério da Saúde tomou essa providência de suspender os navios de cruzeiro, porque o excesso de passageiros é muito grande e, de fato, você não tem como analisar um por um, o que eu penso que é uma medida muito adequada, mas em relação aos navios de carga, ainda existem brechas que impossibilitam a total sanidade da relação navio-porto e, consequentemente, relação porto-cidade. Tá? Eu acho que eu acabei por aqui e, só para constar, achei muito adequado a medida da Justiça da Bahia, que autorizou o governo da Bahia a monitorar todas as pessoas que chegassem no aeroporto. A Anvisa, fica a minha crítica à Anvisa, num momento de pandemia, ela já deveria ter tomado essas medidas há algum tempo. Estou aberta a perguntas e agradeço mais uma vez. Albenir, grata. Sais, muito obrigada. Espero que eu tenha falado assuntos pertinentes e fico à disposição para outros assuntos. Com certeza falou questões muito pertinentes, até desconhecidas da maioria, né?
Muito obrigado, professora Maria Cristina, muito legal as considerações feitas aí. Eu já vou aproveitar e informar ali, eu já passei para algumas perguntas relativas à parte do meio ambiente de trabalho, eu passei já para a Patrícia, para depois, no final, ela fazer algumas considerações. Quem tiver alguma pergunta, faça ali na parte do bate-papo, à direita onde aparece o vídeo. E eu já vou chamar o Dr. Rodrigo Moraes para fazer a exposição dele, que ele vai falar a questão do direito ambiental, o coronavírus e a parte da literatura, como é que a literatura está tratando isso. Dr. Rodrigo Moraes, por gentileza, a palavra é sua. Só libera o microfone, está com o microfone desligado ainda. Isso, aí. Me ouvindo bem? Maravilha. Só tá com boa noite. Está o vídeo vestido, está de lado. Boa. Isso, agora... É porque a bateria tá acabando e eu coloquei a fonte, então eu tive que ficar invertido porque ela não consegue parar em pé o aparelho. Saez, muito obrigado pelo convite. Albenir, obrigado aí pela essa oportunidade. É um prazer falar com vocês, com todos aí que estão nos assistindo, nos acompanhando. Fiquei surpreso também, assim como o Talden, meu querido amigo Talden, quando o Saez me convidou para participar desse grupo, eu imaginava participar assistindo e não expondo, e de forma que eu fiquei pensando e repensando o que eu ia falar, e é tudo muito novo o que está acontecendo, e na verdade eu acho que as questões de direito aqui nesse grupo, seleto grupo, as pessoas estão bem conhecedoras do assunto, e eu resolvi ser o patinho feio dessa sala e comentar um pouquinho de algo que permeia ou que caminha ao lado do direito e essa situação toda do direito ambiental e do coronavírus ligadas à literatura. Mas espera aí, não desliguem não abandonem a sala, porque eu garanto que ao final nós vamos ter um fechamento e vocês vão entender o que eu estou falando. E eu quero trazer aqui para vocês, muito mais do que respostas, eu quero trazer muitas perguntas. Não é? E nesse tempo agora de reclusão total, que é o que pelo menos está acontecendo aqui comigo, não é? E acredito que muitos de vocês também, reclusão total, a gente passa a refletir muito de tudo que está acontecendo, do que já aconteceu e, sobretudo, aquilo que ainda vai acontecer em todos os aspectos da vida, não só no nosso aspecto profissional, de como que é o nosso dia a dia, o nosso ganha-pão, dos nossos clientes, a nossa atividade profissional, mas também a nossa relação interpessoal, familiar. Então, muita coisa passa pela cabeça e nesses dias de reflexão. O Talden, quando expôs aqui, fez referência ao Jared Diamond, né? E eu vou falar sobre os livros dele, né? A trilogia dos livros dele. Depois eu quero falar um pouquinho de um livro interessante que chama Marcha da Insensatez. Quero falar um pouquinho também de Hans Jonas, um filósofo que fala da teoria da responsabilidade, mas tudo isso em 10 minutos. E todos esses autores e esses livros, depois eu fico à disposição para debater com quem quiser, eles, assim, de uma forma geral, eles trazem uma situação seguinte, um questionamento. O quanto as decisões tomadas por nós ou pelas nações do mundo todo vão refletir para o sucesso ou para o insucesso das nações e das pessoas individuais na sua vida, no seu dia a dia, o que reflete isso no nosso escritório, com os nossos clientes, com a nossa atividade profissional e nossa atividade pessoal, né? O primeiro livro do Jared Diamond, que é Armas, Germes e Aço, ele faz uma comparação com a questão, e tudo que eu vou falar tem relação com a questão do coronavírus e do direito ambiental, e nós vamos entender já o que eu estou querendo dizer com isso. Nesse livro, Armas, Germes e Aço, como o Talden já adiantou, não é? O autor ele trata de uma questão ligada à geografia. Então ele diz que muito do que acontece em todas as nações, tanto o sucesso quanto o insucesso das nações, tem muito a ver com a geografia, né? Aonde cada uma se localiza. E que os acontecimentos da sociedade não acontecem do dia para a noite. Você não deita um dia como um Homo erectus e acorda como Homo sapiens, né? E isso é decorrente de uma transformação, a gente passa por transformações. E as transformações não quer dizer que uma evolução é sinônimo de melhora. As transformações obrigam
a sociedade a se adaptar. E é o que está acontecendo agora com o coronavírus. Nós estamos sendo obrigados a nos adaptarmos, não só na vida pessoal, mas também na questão profissional. Como atender bem o seu cliente, como garantir a questão do prazo, dos processos, vamos atender o que está sendo colocado de forma diferente pelos tribunais. Enfim, essas decisões são tomadas por nós e isso vai ter um reflexo futuro. Então, nesse livro, ele traz essa questão da geografia e das atitudes de cada um de nós. São decisões conscientes, não é? Que ele diz. Muito bom. E traz vários exemplos, né? Exemplos assim, por exemplo, na África, ele fala da África, né? A questão da África da mosca de Tsetse impediu que a população na época criasse animais domésticos. Isso trouxe um prejuízo muito grande. E em relação a outras sociedades que deram certo, como, por exemplo, as europeias, né? Isso sempre a ver com as decisões que nós tomamos, e é o que nós vamos pensar hoje com relação ao coronavírus. No livro Colapso, desse mesmo autor, ele também diz que algumas decisões geram desastres, são decisões que geram colapsos, e é isso que a gente precisa entender, porque através dessas decisões é que nós vamos escolher os nossos caminhos. Ele traz vários exemplos, na Groenlândia, dos maias, da Ilha de Páscoa, que acabou praticamente em função de tudo aquilo que aconteceu lá, que acabaram com o meio ambiente local, e isso certamente ajudou a extinguir aquela população. Oi? Vamos lá, né? E muitas outras sociedades que tiveram êxito exatamente de acordo com as suas escolhas, com as suas decisões. Muito bem. Depois, o último livro dele do ano passado, 2019, é o livro Reviravolta. No livro Reviravolta, ele discute alguns países, algumas sociedades que deram certo e outras que não deram certo, exatamente por causa das suas escolhas, das suas decisões e também de um contexto de influência histórica e influências externas e influências internas. E nós vamos entender isso com o coronavírus, e de onde ele veio, de onde ele está se propagando e do meio ambiente. Então, nesse último livro maravilhoso, né, chamado Reviravolta, ele trata exatamente isso, do sucesso e do insucesso das sociedades, não é? Fazendo uma comparação entre problemas pessoais, que também são os mesmos e as mesmas formas de tentar se resolver esses problemas para as corporações e para os estados, as nações, né? Então, ele diz o seguinte: quando alguém passa por um problema, como nós estamos passando agora, do coronavírus, não adianta negar, não adianta esconder, tem que mostrar o problema logo de cara. E isso a gente traz para o nosso dia a dia profissional também. E também é importante saber que é preciso mudar. E essas mudanças, como está acontecendo agora com o coronavírus, são mudanças, e que na história da humanidade também isso foi demonstrado, são mudanças que vêm com crises, e são mudanças que fazem com que nós nos adaptemos de forma obrigatória e forçada, que é o que está acontecendo. Então, esses 3 livros dele explicam muito desse nosso momento atual em relação ao coronavírus e as decisões que nós teremos que tomar daqui para frente. Rodrigo. Pois não? Oi, eu só queria fazer um comentário aqui. Eu não li os livros, eu vou ler, adoro ler e acho que pode ser bem interessante. Mas eu estava vendo um estudo que foi feito pelo Bill Gates junto com o John Hopkins. Vocês viram isso? Vocês chegaram a ver? Não vi. Eles fizeram eu comecei a me interessar por isso porque eu assisti no Netflix um documentário, que na verdade virou uma minissérie, do Bill Gates. E eu fiquei muito impressionada com algumas coisas que ele falava. Ele saiu quase que de dentro da Microsoft só para se dedicar a alguns projetos. Então, ele fala, e ele começou a estudar alternativas de saneamento, por exemplo, em comunidades como a gente tem aqui, como tem na África, adensadas e tudo mais. E em outubro do ano passado, eu vou tentar achar o link, eu vou mandar para vocês. Eles fizeram era uma tentativa de um trial, assim, que nem um roleplay, e eles pegaram cientistas de vários setores, assim, né? Então, eram cientistas, eram médicos, simulando uma pandemia por coronavírus. Então, eu não estou, de jeito nenhum, estou dizendo que foi ele que inventou isso, nada disso. Mas ele é um estudioso e ele comentou sobre um desses livros e eu acho que ele pegou daí esse gancho
para tentar fazer com que a gente ou que quem pode pensar, né, macro, já tivesse algum tipo de procedimento, sei lá, algum tipo de... Até eles falam bastante das infraestruturas resilientes, né, para a gente poder ter uma retomada, porque não é só o período que você tem de pico, mas é também como que você retoma. Eu achei muito interessante, vou ler os livros, porque eu acho que tem tudo a ver com esse estudo que ele desenvolveu. Ele, pelo que eu tenho visto, ele está muito envolvido na análise de desenvolvimentos científicos para conter o vírus, né? Maravilha. Até os livros já estão ali do lado, e aí já pediram, Rodrigo, o pessoal já está colocando os livros. Então, meu caro, pelo contrário, cresceu o número aqui da audiência devido à tua fala. Por favor, não termine aí nos brindando, meu caro. Não é isso, não. Acho que é o horário que está ajudando. O pessoal está voltando da tarde e eu entrando no início da noite com vontade de fazer alguma coisinha para preencher o dia. Mas eu estou falando, acho que um pouquinho rápido, gostaria de falar um pouco mais desses livros, que são sensacionais e fundamentais para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo agora. E até como forma de nos auxiliar de como nós mesmos, não só na questão pessoal, mas na questão profissional dos nossos escritórios, como lidar com isso, como lidar com a questão atual, como lidar com os nossos clientes, com o judiciário, com os órgãos administrativos. Esses livros todos trazem uma forma de pensar diferente e respondem muitas coisas. Eu estou falando um pouquinho rápido, porque eu queria respeitar os 10 minutos, né? E são todos esses livros, eu estou fazendo um resumão geral e no final eu vou falar a ligação com o coronavírus, meio ambiente e o link com todos eles. Não sei se está muito rápido, eu tenho o hábito de falar um pouco rápido, porque no início da minha carreira eu dava aula em cursinho, antes de ir para a faculdade, dava aula em cursinho e tinha que dar processo civil 1, 2 e 3 em 45 minutos. Então, eu obtive esse hábito de falar bastante rápido, né? Então, como eu estava dizendo, o último livro do Gerard Diamond é o Reviravolta, né? E ele fala como as sociedades, as nações deram certo e outras não. Ele fala sobre a Finlândia, fala sobre o Japão, Chile, Indonésia e Alemanha. Esses são os exemplos, né? Então, são questões de fora ou questões internas que dão o ritmo de uma sociedade, de uma nação dar certo ou dar errado. Na Finlândia, é uma situação que vem de fora, né? Bem rapidamente, ela foi invadida pela União Soviética em 1939 e passou a ter que ter um contato, um relacionamento com essa gigante comunista da época até o fim da Guerra Fria. O Japão também foi forçado a abrir, ela é uma sociedade muito fechada, foi obrigada a se abrir, né, ao Ocidente em 1853 em diante. O Chile foi uma questão interna. O Chile sofreu todo o problema do golpe militar de 73. A Indonésia uma questão interna também. Todo o processo da sua independência entre os anos de 1940 e 1960. E a Alemanha, uma questão externa, que foi a Segunda Guerra e tudo aquilo que ela foi obrigada depois quando derrotada. Então, existem situações que transformam a sociedade que vem de fora e outras que vêm de dentro. No caso do coronavírus, essa situação vai transformar toda a sociedade, vai transformar a relação com o meio ambiente, vai transformar relações econômicas, sociais, familiares, todo tipo de relação. E é algo que vem de fora. E esses livros todos conseguem dar um ponto de partida para a gente. Outro livro que eu queria falar para vocês é A Marcha da Insensatez. É fantástico. É da historiadora Barbara Schumann. Ela também ganhadora do prêmio Pulitzer, assim como o Diamond, né? E ela aborda nesse livro um paradoxo. O paradoxo é o seguinte, no sentido de que como há uma insistência dos governos de adotarem medidas políticas contra os seus próprios interesses. É um grande paradoxo. Ele toma medida, os governos tomam certas medidas, são contra os seus próprios interesses, mas isso depende de uma determinada situação. E essas decisões, nessas políticas, essas ações equivocadas geram consequências desastrosas para milhares de pessoas. E é o que nós podemos, infelizmente, nos depararmos agora com as decisões certas ou erradas que estão sendo, ou já foram, ou deveriam ter sido tomadas com relação ao coronavírus. E a autora, nesse livro, A Marcha da Insensatez, para mostrar esse paradoxo entre
decisões que, na verdade, acabam até se voltando contra quem as proferiu, traz o exemplo da Guerra de Troia, traz a Reforma Protestante, traz a independência dos Estados Unidos e, por último, a Guerra do Vietnã. Todos esses fatos demonstraram a importância de colocar a razão acima da cobiça dos interesses individuais. Então, tudo isso tem a ver com o momento que nós vivenciamos hoje. E, por último, já caminhando para o final, com relação às obras, tem o filósofo Hans Jonas, né? O livro mais conhecido dele, que trata do princípio da responsabilidade. De forma bem breve, ele diz o seguinte, que existem relações, ele fala sobre a ética da responsabilidade, né? E ele apresenta a ética da responsabilidade como uma ética de vida, uma ética que quer proteger o homem e a natureza dos riscos e dos perigos da própria técnica. E ele diz que é o seguinte, existem algumas relações que há reciprocidade e outras que não existem reciprocidade. No nosso momento atual, com relação ao coronavírus, tem toda a reciprocidade entre todas as nações e todas as pessoas do planeta Terra. Reciprocidade, quando ele fala, ele quer dizer direitos e obrigações, ônus e bônus, né? E aí, nessa questão do coronavírus e do meio ambiente, agora entrando na questão ambiental, existe exatamente essa reciprocidade no exato sentido em que, como a doutrina fala, enfim, a jurisprudência, a questão ambiental, nós temos o dever e o poder público a obrigação de garantir o mínimo existencial para as futuras gerações. Então, existe uma reciprocidade entre gerações. Então, tudo aquilo que nós formos, as medidas e as decisões que nós formos tomar agora, elas são para agora e para as futuras gerações. Todas estão envolvidas. E o Hans Jonas, ele é o precursor, né, de que o homem caminha para a sua autodestruição. Fala muito de meio ambiente, fala muito de tecnologia e diz que essa busca desenfreada pelo consumo e pelas tecnologias pode realmente trazer um grande problema. Mas apresenta soluções, que é a questão da ética. Muito bem. Agora, com relação ao coronavírus, e tudo isso que eu falei dessas 5 obras que a gente expôs rapidamente aqui, agora realmente caminhando para o final. Coronavírus, ele iniciou aonde? Em Wuhan, na China, ou seja, um lugar geograficamente bastante delimitado. Isso nos faz lembrar o que nós falamos aqui sobre o livro Armas, Germes e Aço, que trata da questão geográfica. Um local geograficamente delimitado. Entende-se, alguns dizem que foi uma demora muito grande da China de informar para o mundo de toda essa questão. Demoraram para admitir uma epidemia e depois a pandemia ao mundo. Essas decisões podem refletir agora e para frente, para as futuras gerações e para nós mesmos no dia de amanhã, né? Talvez tenha sido uma decisão equivocada. Talvez tenha sido uma decisão equivocada não ter colocado isso, ou ter demorado para expor essa questão de pandemia. Muito bem. Depois da China, essa pandemia ela espalhou-se pela Europa, outra questão geográfica. Depois atingiu as Américas. Inicialmente, o que a gente percebeu foram ações absolutamente não coordenadas e algumas vezes até equivocadas. Vejo algumas pessoas dizendo que, por exemplo, fechar uma fronteira não é a melhor de todas as opções, porque pessoas precisam, muitas vezes, passar. Então, é melhor que passe com um controle do que passe escondido no meio do mato, levando ainda mais a disseminação do problema. É uma visão. Então, pode ver, tudo isso tem a ver com todos os livros e as obras que a gente falou. Decisões, questões geográficas, atitudes, políticas, né? Outra situação que também salta aos olhos é que os governantes, muitos deles, não acreditavam na pandemia e provavelmente tomaram atitudes ou deixaram de tomar algumas atitudes que certamente refletirão ou irão refletir ainda de modo para lidar com esse tipo de pandemia, né? Então, essas obras todas eu acho que nos ajudam muito a entender a situação, nos abrem a mente e os olhos para que a gente tome nossas decisões, porque toda decisão tomada individualmente ou de forma coletiva influencia influencia tudo em cadeia, não tem como evitar isso. Então, Armas, Germes e Aço fala da evolução pela geografia, fala que nós estamos em transformação, adaptação forçada, enfim, é isso. Colapso diz que as escolhas podem ser desastrosas, Reviravolta fala de sociedades que deram certo, outras que não deram, e a marcha da insensatez diz que algumas ações equivocadas são desastrosas. Então, todos nós, nossos governantes, têm que entender e pensar nas suas atitudes.
Obrigado pela atenção, desculpa ter me estendido um pouquinho, fico à disposição, um abraço a todos. Muito interessante aí essa abordagem, muito boa também a participação da Flávia ali com as indicações de obras ali, complementando a fala do Rodrigo. Eu também coloquei o link ali uma reportagem publicada pelo Conjur que falava do relatório da CIA que previa justamente isso aí, ó, que em locais de grande densidade, onde as populações tivessem contato direto com animais, que nem ocorre lá, principalmente na Ásia, seriam regiões propensas justamente ao surgimento de novos vírus, novos casos que nós estamos vivenciando agora, e assim como ocorreu com o coronavírus. Outra colocaçãozinha bem rápida que eu queria falar justamente na própria história do direito ambiental sempre se questionou certezas científicas, né? Que nem a literatura do direito ambiental fala, sendo que sempre os avanços na parte da legislação ambiental, criação de institutos, eles sempre precederam ou grandes estudos ou grandes acontecimentos, desastres ambientais. Então, assim também vai ficar ao final a pergunta: quais serão as lições que a gente vai aprender a partir desse caso de pandemia? E a gente sabe que nós passamos por uma questão singular, e por isso eu vou chamar agora a Luciana Viana Pereira para falar justamente a partir de um tema que tem por base um artigo que ela publicou essa semana no portal direitoambiental.com, que é com o título Sociedade de Risco, Terrorismo e o Coronavírus. Então, eu já pergunto, Luciana, o que tem em comum esses três temas? A palavra é contigo. Bem-vinda. Obrigada, Albeni. Obrigada, queria agradecer ao Marco Sais também pelo convite, a você, Albeni. Se por acaso estiver ruim, eu também estou vou fazer a mesma ressalva da Maria. Eu também estou sem o fone de ouvido, então se tiver algum ruído, já peço desculpa antecipadamente. Eu acredito que não vai acontecer, mas enfim, já estou antecipando as desculpas. Então, na verdade, a gente tem... O meu objetivo quando eu pensei em escrever sobre isso foi o seguinte: quando a gente fala da sociedade de risco e das obras do Ulrich Beck, sempre se fala muito sobre a perspectiva do direito ambiental. Provavelmente porque somos todos, né, praticantes na área ambiental e atuantes na área ambiental, mas a gente sempre fala da sociedade de risco muito atrelada aos riscos globais relacionados com mudanças climáticas, com questões ambientais de uma forma geral, né, com os grandes tratados motivadores disso. Só que o Beck, ele tem o livro, ele também trata de outros fenômenos que também impulsionam e que geram risco. E um desses fenômenos é justamente o terrorismo. Enfim, guerras e movimentos que são humanos contra humanos, né, vamos dizer assim. E quando ele trata do terrorismo, ele traz coisas muito interessantes que às vezes a gente, no calor de viver uma determinada situação, a gente não se dá conta. Então, o que ele traz, e é muito verdade se você olhar com um pouco mais de distanciamento histórico, na verdade, a reação ao terrorismo gera um efeito social muito maior do que o ato em si. O ato, no final das contas, claro, tiveram as Torres Gêmeas, morreram milhões de pessoas, não dá para se diminuir isso, mas o ponto é a reação que as pessoas tomam em relação à divulgação de um vídeo pela internet, por esses meios de mídia que hoje alcançam o mundo todo, a reação que gera nas pessoas, né, nas sociedades, nos governos, assistir a um vídeo de um terrorista dando um tiro na cabeça de um boa noite, tudo bom? Cristão, por exemplo, é algo que acaba gerando muito mais efeito, se a gente parar para pensar, do que o ato em si. E tem um alcance que é muito maior, talvez, do que aquele ato em si. E o terrorismo é exatamente isso, no final das contas, né? Ele gera o terror e a propagação desse medo. E a gente vive um pouco nessa base, na base do medo, né? Eu acho que a sociedade como um todo, ela tem vivido muito na base do medo, na base dos riscos, na base dos perigos. E se a gente parar para pensar, esses riscos sempre existiram.
sempre houve grandes problemas, enfim, se você olhar a sociedade com o distanciamento histórico necessário, você consegue ver que em vários momentos a raça humana, o que quer que seja, esteve sob algum tipo de ameaça. Só que hoje, e nesse momento, a gente está vivendo, por conta de um grande acesso à informação, esse acesso exacerbado à informação, a informação ela chega muito à casa de todo mundo e com cargas emocionais muito fortes e muito relevantes. Então, o ponto, na verdade, sobre esse link com o que é o coronavírus é para fazer a gente refletir um pouco, né? Talvez a gente esteja, de novo, assim, sem querer diminuir a doença, a questão é uma questão de saúde pública, sem dúvida, medidas precisam ser tomadas, sem dúvida. Os governos têm agido, do mundo todo tem agido, têm feito as contenções, os isolamentos sociais, etc. Isso tudo tem sido feito e se é necessário, se foi necessário, se conteve, não conteve, isso, enquanto a gente está no calor dessa emoção, a gente nunca vai conseguir saber. A gente só vai conseguir saber se foi exagerado ou não, enfim, se foi apropriado, que medidas foram as melhores ou as mais adequadas, as menos adequadas, as que funcionaram ou não funcionaram. A gente só vai conseguir saber isso com o distanciamento histórico necessário. Então, só lá na frente que a gente vai olhar para trás e vai falar, olha, essa medida funcionaram, aquela outra não funcionaram. E no final das contas, o ponto uma coisa que o Beck fala, que me chama muita atenção quando ele fala sobre o terrorismo, ele diz que essa vivência no risco e essa necessidade, essa experiência do medo, ela pode fazer, e é um risco, vamos dizer assim, que ela faça com que as pessoas acabem clamando por mais Estado, mais rigor, e que acabe gerando um totalitarismo legítimo de defesa diante do medo. E isso é uma coisa que enfim, eu acho que a gente tem só ter em mente também. Eu acho que como profissionais do direito, e não só como profissionais do direito ambiental, mas como profissionais que estudam o direito como um todo, a gente precisa também olhar para as medidas e entender, e tentar entender um pouquinho melhor como é que está sendo feita essa reação e se essa reação está sendo exacerbada ou não. Tem um outro autor, enfim, um artigo muito sobre o Beck, sobre a sociedade de risco e esse ponto, né? O que a gente está vendo em relação ao coronavírus, de alguma maneira, é essa luta global contra o inimigo comum. E a gente já viu isso em outras ocasiões. É claro, a gente está falando de um vírus, não estamos fazendo, não é um povo, não é uma comunidade, não é uma religião, mas ele é, no final das contas, um inimigo comum. E isso, obviamente, vai precisar ser estudado em algum momento sob a perspectiva sociológica e sob a perspectiva antropológica, porque eu acho que esses são os pontos que a gente vai precisar avaliar mais para frente. E, enfim, o artigo foi muito sobre o Beck, mas eu acho que também é interessante a gente trazer um pouquinho do Bauman. Zygmunt Bauman, quando ele fala sobre, no livro dele Tempos Líquidos, desculpa, ele trata um pouco desse momento e desse momento de vida em que todo mundo vive, que é tudo muito acelerado. Ele faz uma comparação do homem pré-moderno, do homem moderno com o homem pós-moderno, né? Então, o pré-moderno ele seria aquele que seria o jardineiro, ele cuida do jardim. O homem moderno, ele já é na verdade, desculpa, o homem pré-moderno ele seria o guardião da caça, é aquele que olha para o meio ambiente, aquele que olha para seu local e olha com zelo, com cuidado e não interfere. O homem moderno é um homem que tenta interferir para moldar aquele jardim, de alguma maneira, como um jardineiro. E o homem pós-moderno é o caçador, é o cara que está vivendo na sua utopia e vivendo na necessidade de buscar cada vez mais. Então, nessa medida, o Bauman ele fala o seguinte, que o Estado social, como a gente viveu, e ele entende que a gente já está saindo do Estado social, a gente já não vive mais aquele Estado social, que o Estado social, o mote dele não é a redistribuição de riqueza, como se propaga e como se diz, mas, na verdade, é a proteção, é prover um seguro contra todo e qualquer infortúnio individual. E aí eu vou voltar na fala do Rodrigo, que me antecedeu, para falar do Jonas, que falou de Jonas, e eu acho que o ponto, no final das contas, é esse, assim, a gente precisa voltar um pouco a entender e atuar com uma ética de responsabilidade. E se toda essa clausura que a gente está vivendo tiver algum propósito, tiver uma finalidade
de fazer com que as pessoas reflitam e comecem a se preocupar melhor com os outros, ainda que dentro da sua vizinhança, ainda que dentro da sua família, e se todos fizerem isso, em última análise, o agir local vai ter um reflexo global. E, enfim, Luciana, era isso que eu queria falar. Desculpa, depois eu queria só fazer uma pontuação baseada na sua fala e nas excelentes falas sua e do Rodrigo. Albenir, se for possível, eu agradeço. Luciana, você terminou? Oi? Você encerrou? Sim, acho que era isso. Agora a gente pode conversar mais. Tá ótimo. Deixa eu só fazer aqui uma observação. A gente tem mais 10 minutos de sala aberta, tá? Isso é uma outra característica dos nossos eventos. Eles têm hora para começar e para terminar. A gente perdeu 10 minutinhos ali no começo, mas para ser, a gente vai conseguir estender mais uns 5. Esse assunto, e acho que a fala tanto do Rodrigo quanto da Luciana levam para isso, talvez daqui a um mês essas falas já se alterem por entender o que está acontecendo, né? E acho que só uma relação com o direito ambiental. Quando você faz um correto estudo ambiental e faz inúmeras medidas de controle ou medidas mitigadoras dos impactos, depois a pessoa diz, será que precisava disso tudo? Eu acho que nesse momento nós estamos passando por isso. Claro que choca, eu tenho uma rotina de viajar de São Paulo, Rio, Brasília, Floripa e estou estranhando ficar a semana inteira na mesma cidade. Achei algum excesso no começo, fui daqueles que falei, pô, é uma gripe, de fato é uma gripe, mas as consequências dela a gente está cada dia vendo. E então, essa relação que eu falei assim, um diagnóstico bem feito, você evita que os aspectos causem impactos. O problema aqui é que o diagnóstico ainda não se conseguiu fazer. Acho que a fala da Maria Cristina também, já passo a palavra. Também, essa questão marítima já sempre é complicado. Tudo que um porto, quando a gente trabalha em licenciamento de porto, né, os impactos da instalação, para a questão especialmente do meio físico e biótico, mas depois o impacto na socioeconomia, naquela população toda, e ainda mais num momento desse, o meio ambiente de trabalho. Eu queria dizer o seguinte, eu já falei, nós vamos ter de infra, nós vamos ter de mineração, vamos ter de imobiliário, e combinamos durante esse fazer do agro, que vai ser o próximo na sequência, mas esses assuntos que nós falamos hoje e a disponibilização desse vídeo de hoje, tenho certeza que vai pautar esses próximos. Porque, de fato, a gente pode falar de cada ramo do direito, mas, e acho que nunca, assim, a Luciana aqui, em Santa Catarina, a gente conviveu muito aí com o professor José Rubens Morato Leite, e quando você fala teoria de risco, eu fecho os olhos, vejo o professor José Rubens. Eu nunca imaginei, assim, como que o Zoom fosse tão... o único meio necessário, que a teoria do risco a gente tivesse discutido de uma forma tão prática. Isso me lembra enchente, quando você vê ruas indo embora e aí entende o que estudou aluvião, aquelas coisas no direito civil que nunca achou que ia falar. Mas eu queria encerrar aqui a gente vai poder ter uma rodada com todos os palestrantes, mas, gente, foi de uma riqueza muito grande. Queria agradecer Talden, Patrícia, Rodrigo, Luciana, Maria Cristina. As falas foram espetaculares. E vamos ter sequência dela nos próximos. Maria, com a palavra. Bom, primeiro, mais uma vez agradecer e, olha, dizer que eu fiquei apaixonada pela fala, com respeito a todos que me antecederam, que vieram depois, mas a fala do Rodrigo e da Luciana vão muito de encontro, inclusive com o que eu trabalhei e estudei no mestrado. Mas o que é interessante constar é que em tempos, né, em que muitos países estavam se fechando para o mundo, um momento nós temos soberania, somos soberanos, por incrível que pareça, com todas as críticas, e aqui eu ainda postei um conteúdo que o Albenir falou que não gostou do PNUMA, mas tudo bem, é um organismo internacional, a importância dos organismos internacionais nesse momento de pandemia. OMS, OIT, a própria IMO, são todos organismos criados a partir da Segunda Guerra, a partir do sistema ONU. E toda essa literatura exposta me lembra muito da literatura do Aberle, do Peter Aberle, né, quando ele fala da questão do cooperativismo, movimento constitucionalista que vem a partir dessa ideia de cooperativismo, de uma ideia de cooperativa, de países cooperados. Nunca foi tão importante, talvez, nesse momento da história,
os organismos internacionais. Alguma consideração final, professor Taube? O microfone está desligado. Agora está ligado. Tá ligado? Tá. Não, queria só agradecer pelo convite e dar os parabéns aí a Maria Cristina, a Luciana, o Rodrigo, né? E os demais aqui, e dizer que para mim foi um aprendizado muito rico, né? E fico à disposição para os próximos debates. Obrigado. Patrícia já respondeu algumas perguntas aí no chat mesmo, perguntas feitas ali sobre questões trabalhistas. Gostaria de fazer algumas considerações, Patrícia? Oi, Patrícia. Bom, vou pular então para o Rodrigo fazer as considerações finais dele. Bom, só quero agradecer mais uma vez a participação, essa oportunidade. Espero não ter falado tão rápido, porque eu queria colocar todos esses pontos interessantes. E só para concluir, é que essa pandemia toda mostra que as questões ambientais, assim como essa pandemia, não tem fronteira, né? Não encontram fronteiras. Então, é algo para se pensar, um relacionamento, uma relação muito grande entre esse fato mundial e o nosso direito ambiental. E a questão da teoria do risco integral, penso eu que agora vai ter que ser absolutamente repensada. Aquela história de que não existe excludente, eu acho que vai ter que ser bastante repensada. Porque como que você vai cumprir hoje um TAC, como você vai cumprir uma obrigação se você não pode sair de casa? Vamos dizer que saia um decreto do governo, como em muitos países já aconteceu, que é proibido sair de casa. É proibido, o exército está na rua. Como que você faz? Não existe uma excludente, né? Se isso não é uma excludente capaz de influenciar no nosso dia a dia, eu não sei, né? Eu não sei, força maior, eu não sei o que seria, né? Então, acho que essa é uma situação que a gente, a partir de agora, a partir dessa situação, dessa pandemia, eu acho que as bases do direito ambiental certamente terão que ser todas revisitadas. Lembrando que essa teoria do risco integral só tem aqui, é jabuticaba, é coisa brasileira. Um abraço a todos pela... Sais. Pois não? Leandro falando. Pessoal, boa noite. Licença, Sais. Fica a sugestão diante dessa fala do Rodrigo para uma carta aberta ao Ministério Público, que é o autor da teoria do risco integral. É muito fácil jogar com o Barcelona, jogar com o Real Madrid, contra o time da minha cidade, da cidade da família de Maria Cristina, que é a cidade de 12 mil habitantes, falando de 12 Indaiá. Né? Independente da jabuticaba ou não, se nós advogarmos, não levantarmos a bola, e talvez agora seja o momento, o Ministério Público vai continuar surfando com a teoria do risco integral. Eu peço licença, que eu me empolguei aqui com a fala do Rodrigo, mas aí tem uma oportunidade. Diante disso tudo que a gente está vivendo, a forma de trabalho vai mudar, é inevitável. Né? Até agora, quem que eu estou vendo ganhar dinheiro com isso? Além da indústria que faz o álcool em gel. É a indústria que aluga o computador, é o pessoal das plataformas, mas nós, advogados, temos que chegar à oportunidade para mudar a nossa forma de conduta. E aí eu estou falando de mitigar a teoria do risco integral. Você pede desculpa a todos para fazer essa intervenção e agradeço ao mesmo tempo. Imagina, Leandro, obrigado. Acho que é bem pensado. A gente tem uma situação... Manda, Rodrigo, vai. Não, então, exatamente isso. Todos esses, principalmente os 3 livros do Diamond, falam exatamente isso, né? As nossas decisões, as nossas atitudes, o que a gente vai fazer agora vai refletir hoje e amanhã. Então, acho que é um momento de se discutir mesmo, é um momento bastante oportuno. E só deixar um abraço aqui para a minha amiga Maria Cristina, que ela disse que gostou muito da minha fala, mas é porque ela é minha amiga, não é por outro motivo, não. Um abraço para você, querida. E eu já vou aproveitar e fazer uma provocação também, o professor Leandro Eustáquio falou ali, lembrar que o portal de Direito Ambiental está aí à disposição, tem que escrever sobre esses assuntos, tem que publicar
até mesmo para que a gente possa, que nem fala o professor Maurício Fernandes, desenvolver o direito ambiental. Então, é isso. Luciana Pereira, por Albeni, favor. só uma coisinha. Albeni, só antes da gente, em cima da provocação do Leandro, gostei bastante. Eu acho assim, quem vai sair do bate-papo agora sai perturbado, assim, com todas as falas, e acho que esse é um dos grandes objetivos. A gente fala na nossa chamada sempre que compartilhar conhecimento é obrigação de todos, e eu acho que hoje esse compartilhamento gerou uma inquietação para muitos de nós que o Leandro verbalizou. Nós temos aqui uma questão, Leandro, e agora, até essa semana conversando com alguns, o próprio nome, bate-papo virtual, de fato foi uma coisa que nasceu assim de uma informalidade, a gente mantém essa informalidade, e acho que isso tem sido uma marca e uma marca legal, e nós vamos pensar como é que a gente escreveria isso, em nome de, né, você não pode, o bate-papo virtual sugere tal coisa, mas independente disso, a gente vai fazer os apontamentos, e aqui eu quero agradecer muito ao Maurício e ao Albeni por essa parceria com o portal do direitoambiental.com. O artigo da Luciana está lá, vários outros aqui já escreveram. Eu tenho vários amigos hoje aqui da Comissão de Direito Ambiental do Ibradim. A gente tem uma coluna quinzenal no site. O site vem trazendo esse serviço de uma maneira espetacular, o direito agrário também. Mas a gente tem que pensar, porque concordo que talvez o Rodrigo conseguir fazer um artigo, e não um artigo científico, um artigo ali para o site sobre isso vai ajudar muito, como a Luciana fez, mas eventualmente tem realmente um manifesto. Leandro, eu prometo a você, a gente está nessa sequência, hoje falando de uma maneira geral do ambiental, mas nós vamos falar de infra, de mineração, imobiliário e agro. Eu tenho certeza que essas próximas 2 semanas de reclusão vão ser semanas, como foram falado aqui, de reflexão, e também vão ter algum jeito aí, se a gente não é uma entidade organizada, e muitas vezes as entidades têm um pouco desse engessamento para fazer uma manifestação, nós vamos pensar alguma coisa assim, e certamente após todos esses debates, essa riqueza. Concordo com uma fala do Rodrigo, igual estão falando que os campeonatos esportivos pararam, não é que você vai deixar circular na rua de novo e recomeça no dia seguinte. Você tem que ter um recondicionamento físico dos atletas. E a nossa vida também não vai simplesmente, a partir do dia que a gente puder sair de casa, não voltar ao normal. Vai ser uma coisa antes desse episódio e outra depois, e que a gente possa, nesse ambiente propício de troca de ideias, à distância, mas muito próximos, realmente construir alguma coisa para mudar a forma que se encara, de fato, esse direito à coletividade. Gostei muito quando foi falado das futuras gerações, né? O que a gente pode construir para quando, se alguém novamente na sociedade passar por isso, possa ser melhor, e também o nosso direito ambiental. Excepcional. Albeni, não sei se querem ainda dar uma palavra de encerramento, mas valeu muito, gente, a gente ter feito essa reflexão toda. Sais, com licença, Ana Barbosa, de Recife. Eu queria fazer só uma colocação. Tudo bom, né? Tudo bem. Rapidinho. Nessa situação a crise obriga a gente a fazer as coisas de forma diferente, né? Nos leva a uma nova realidade. E, assim, na linha, né, do uso da tecnologia e do que antes não era nem pensado ou sequer permitido, hoje passa a ser praticado. Eu vi, né, e fiz uma publicação hoje de um vídeo do TJ aqui de Pernambuco, em que o juiz, o TJ divulga, né, o juiz fazendo um casamento virtual, vamos dizer assim, via, né, ele lá no gabinete dele ou na casa dele, não sei, e os noivos também em outra localidade, não sei, não estavam no fórum, e o casamento com todas as formalidades, inclusive aquelas perguntas padrão, né, de livre e espontânea vontade, que vocês estão aqui e aceitam casar com fulano e ciclano e tal. Eu estou fazendo essa colocação porque, de repente, isso é uma quebra de paradigma a partir de então, e assim como está sendo feito, né, para o direito de família e para essas outras questões, vai certamente resvalar no direito ambiental. Então, assim, antes coisas que não se podia e necessariamente, né, seriam feitas fisicamente, hoje já se permite que aconteça virtualmente. Do mesmo jeito, empresas que fazem auditorias de certificação para sistemas de gestão também já estão permitindo que auditorias sejam feitas virtualmente. Então, era só essa
esse input aí para as discussões futuras. Obrigada. Muita coisa, de fato, vai mudar. Gente, nós temos 1 minuto de sala. Alguém ainda? Ou se não... Um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez a todos os expositores. Bom final de semana. Até semana que vem no nosso bate-papo sobre infraestrutura. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite.